Chegamos em uma das aulas mais esperadas, hein? Contorno e iluminação. Na aula anterior eu já introduzi um pouquinho para vocês sobre a questão da iluminação, né? Eu falei o fato de que tudo que a gente iluminar, a gente está querendo realçar no nosso rosto. E tudo que a gente vai contornar, que a gente vai escurecer, a gente está querendo disfarçar. No básico é isso. Então o contorno ele não funciona sozinho e a iluminação também não funciona sozinha. A união dos dois é que vai trazer um contraste do claro e do escuro que vai criar os efeitos. Eu chamo de ilusão de ótica. Então são os efeitos da maquiagem que a gente consegue afinar, alongar, arredondar. Então isso tudo é efeito que a gente cria com a maquiagem. Vamos entender só um pouquinho. Primeira coisa, eu quero que você esqueça tudo que você já viu de contorno até chegar aqui. Todas as fotos que você já viu na internet, aquelas fotos de contorno ideal para rosto redondo, contorno ideal para rosto quadrado, para rosto triangular, esqueça isso. Nós vamos focar em outro objetivo aqui, o objetivo de o que você quer escurecer e o que você quer clarear no seu rosto. Isso é, o que você quer disfarçar e o que você quer realçar no seu rosto. Pensar assim vai ser muito mais fácil, vai ser mais tranquilo e vai te tirar a neura de ficar tentando descobrir qual o formato do meu rosto. Será que o meu rosto é quadrado? Será que o meu rosto é redondo? É melhor a gente esquecer os padrões aqui nessa hora e a gente pensar no nosso gosto pessoal. Às vezes alguém vai te dizer que o seu nariz é muito longo, sendo que você acha ele lindo, perfeito, maravilhoso e você não quer mudar o formato dele. Você não quer criar o efeito de deixar ele menos longo. Então, obedeça sempre o seu gosto pessoal. O que de fato você precisa entender aqui, eu vou te mostrar direitinho no papel, tá? Os efeitos que cada contorno ou cada iluminação vai trazer para o seu rosto. Basicamente, se você escurece toda a sua lateral, você vai estar achatando o seu rosto. Se você escurece aqui um pedacinho da testa, escurece aqui um pedacinho do queixo, você vai estar achatando o seu rosto. Se você escurece aqui a beiradinha do seu nariz, você vai estar afinando o seu nariz. Bochecha, se você faz um contorno bem na diagonal, né, bem alongado, você vai estar o quê? Alongando o seu rosto. Então, assim, é muito lógico, a maquiagem é muito mais lógica do que decoreba, e é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. Babi, beleza, eu vou tentar descobrir o que eu quero realçar, o que eu quero disfarçar, mas com quais produtos que eu vou fazer isso? Você tem diversas opções para fazer o contorno. Você pode usar uma base que seja mais escura do que o seu tom. Você pode usar um corretivo que seja mais escuro do que o seu tom. Pode ser esse aqui que é o de camuflagem, pode ser o corretivo líquido. Enfim, você decide. E você pode usar também um pó que seja mais escuro do que o seu tom ou o próprio pó de contorno. Você só precisa entender o seguinte, se você usar esses produtos que são mais molhadinhos, né, produtos líquidos, produtos cremosos, você vai precisar fazer o contorno também em pó por cima. Então, se você fez em creme, você vai ter que fazer em pó por cima novamente. Mas você pode escolher, né, ser mais prático e usar só o contorno em pó. A desvantagem disso é que ele vai durar um pouquinho menos que se você tivesse feito os dois processos. Mas assim, a durabilidade também é incrível. Se você usar todas as técnicas que eu tô ensinando aqui, a durabilidade da sua maquiagem vai ser incrível. Então pense se você prefere mais praticidade ou se você prefere um acabamento muito perfeito. Enfim, qualquer uma das duas maneiras que você fizer, com todos os truques que eu vou te passar aqui, com certeza a sua maquiagem vai ficar perfeita. Vamos matar essa curiosidade logo, vamos direto pro papel? Então agora eu vou começar a apresentar para vocês algumas técnicas em torno do contorno e da iluminação, tá? O que a gente faz para dar a impressão que tá maior, dar a impressão que é um pouquinho menor, vou mostrar isso tudo para vocês. E a gente vai começar pela parte mais difícil, que é a parte do nariz, tá? Então aqui nós temos dois rostos completamente diferentes, percebem? Esse é um rosto que ele tem uns traços um pouco mais retos, vocês percebem? Então esse rosto ele traz o quê? Ele traz uma expressão de mais firmeza, diferente desse aqui que é um pouquinho mais arredondado, mais delicado. Passa exatamente essa ideia de leveza, né? Olha pra você ver como é que esse rosto é leve, ele é delicado, beleza? Então aqui você precisa de analisar o que você quer nesse rosto. Se você quer, né, mudar essa expressão de leveza e trazer mais firmeza pra ela, né? Não, eu quero parecer uma pessoa mais empoderada. Eu quero mostrar mais meu lado de liderança, então eu quero mudar um pouquinho esse meu formato tão delicado do meu rosto. O mesmo ocorre pro lado de cá, não, meu rosto é muito quadradão, sabe aquela expressão, por exemplo, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é muito quadrada, então isso quer dizer o quê? Que essa pessoa é muito rígida, né? Passa essa ideia de rigidez, de liderança, de firmeza, de proteção. Então, às vezes, você quer se mostrar aí numa imagem mais delicada. E aí você vai o quê? Transformar essas linhas retas em linhas mais curvas, tá? Então, você vai estar passando ali uma imagem um pouquinho diferente. Beleza? Mas vamos começar pelo nariz aqui. Antes que vocês perguntem, esse lápis é um lápis que a gente usa para design de sobrancelhas, viu? Por isso que ele tem essa cordinha. A gente vai puxando a cordinha e vai dando uma pontadinha nas pontas. Vamos lá para a técnica.
Quando a gente fala em nariz e aplica as técnicas de iluminação e contorno no nariz, aqui, por exemplo, a gente tem, né, esse traço do meio e aqui nas laterais, com certeza vai ter alguma sombra. Então, você pega aí na sua casa, se olha no espelho agora, você vai ver que aqui no meio bate um ponto de iluminação, né, bate luz ali, na hora que a luz bate, a luz do teto bate no seu rosto, ela reflete aqui nessa parte do meio, nesse tracinho aqui do meio. E aqui nas laterais, sempre vai ter uma sombra. Você vai ver que vai ter uma sombra aqui na lateral. O que a gente faz? Quando a gente quer afinar o nariz, a sombra ela é aqui e a gente faz o quê? Levanta ela um pouquinho, né? Então, a sombra é aqui e a gente traz ela um pouquinho mais aqui pra cima pra dar a impressão de que o seu nariz é mais fino. Deixa eu mostrar na prática pra vocês. O mesmo acontece com essa linha aqui central. Às vezes, a linha central aqui, ela é muito grossa. A luz bate, mas deixa uma linha grossa aqui no meio. Então, quanto mais fininha for essa luz aqui do meio, mais impressão de fino o seu nariz vai dar. Olha só. Tô trazendo aqui um outro rosto com uma linha aqui no meio, vocês estão vendo? Essa linha pontilhadinha aqui é a linha do meio, então aqui é onde bate luz, tá? Não tô falando da sombra aqui ainda. Olha a diferença dela tão grossa e dela mais fininha. Conseguem perceber? Então, se naturalmente a luz que bate aqui, ela parecer ser grossa desse jeito, a gente vai criar uma luz aqui no centro, bem parecida com essa, com corretivo um pouquinho mais claro. Então, a gente vai dar uma impressão de uma iluminação aqui no centro mais fininha, tá bom? Vamos olhar esse nariz aqui, então. Esse rosto é um rosto bem delicadinho. Eu tenho aqui um nariz, né, que a gente precisa de desenhar ele. Mas olha só, quando o traço do meio, ele fica bem fininho. Olha pra vocês verem como é que a gente já começa, né, a afinar esse nariz só fazendo o traço do meio. Agora, eu vou mostrar dois tipos de contorno pra vocês. Aqui eu tô falando de um formato natural, assim, do nosso rosto. Normalmente as sombras, elas começam aqui e elas vão abrindo, tá? O nosso nariz, ele tem essa tendência a abrir, porque essa pontinha aqui, ela é um pouquinho mais grossa do que a parte de cima, certo? Então, aqui eu fiz um contorno meio seguindo o formato, né, normal do nosso nariz. Agora, olha só a diferença. Se você pega o contorno começando do mesmo lugar, então olha só, os dois aqui começam no mesmo lugar. Essas duas fotos, eles estão começando aqui no mesmo lugar. Essa grossura aqui, ó, tá igual dos dois lados, tá? Só que aqui eu comecei e fui abrindo e aqui eu comecei e fui fechando. Olha a diferença do impacto que causa as duas imagens. Óbvio que não é tão escuro assim, que tá muito marcado, mas isso a gente vai ver na prática. Eu quero que vocês entendam que quando vocês querem afinar o nariz, a gente tem que começar aqui e a gente tem que ir afinando, ó. A gente tem que ir fechando aqui na pontinha do nariz, tá? É como se fosse um Vzinho, ó. Beleza? Outro truque que a gente usa pra dar uma empinadinha no nariz é dar essa fechadinha aqui, ó. Se a gente passa um escurinho aqui na pontinha, parece que o nosso nariz tá mais empinadinho, tá? Isso vocês vão ver melhor na prática. Voltando aqui para o outro tipo de rosto que a gente tem aqui, ó. A gente tem um outro ponto importante, além de afinar, né? Além de começar lá em cima e ir descendo, a gente tem um outro truque importante. Olha esse tipo de rosto, né? Esse tipo de nariz. E eu vou mostrar aqui dois contornos diferentes. Este contorno, que é mais fininho, e este aqui mais grosso. Olha a diferença entre os dois narizes. Aqui, ele era um nariz fino e a gente acabou engrossando esse nariz. E aqui era um nariz fininho e a gente conseguiu ainda afinar mais. Tá vendo? A gente começa aqui, então, vai afinando ele aqui, só faltou dar uma, ó, escurecidinha aqui na pontinha. Conseguiram perceber? Então, provavelmente, a linha natural, né, mais escura, a sombra que esse nariz causava, ela deveria ser por aqui, ó. Só que a sombra nova que a gente tá criando, ela é mais pra dentro do nariz. E aí, aqui a gente vai esfumando, né? Essa não vai ficar uma linha marcada, aqui precisa ser esfumado. Olha só, aqui a gente vai esfumando e vai criando o degradê ali pro corretivo claro, que vai entrar aqui, que a gente vai falar dele agora. Beleza? Assunto de nariz encerrado, vamos falar um pouquinho de rosto. Então, como a gente tinha falado aí há uns minutinhos atrás, esse rosto é um rosto muito quadradão e esse rosto é um rosto mais redondo, um rosto mais delicado, né? Se aqui eu quiser dar uma impressão de um rosto mais delicado, eu vou tentar trazer os traços desse rosto pra cá. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui é um local que ele tá muito marcadão? Tem alguém aí que tem esse maxilar aqui bem quadradão desse jeito?
e não gosta, se você gosta dessa imagem que você tá passando, você vai manter esse quadradão aqui, tá? Agora, ah, não, Babi, eu não gosto, eu queria muito aprender a mudar, né? Dar uma suavizada aí nesse meu maxilar. O que que eu faço? Você vai vir com o contorno e vai vir escurecer essa parte aqui, ó. Você vai escurecer essa parte aqui com o contorno. Isso vai dar uma arredondada no seu rosto. Beleza? É uma impressão, né? É uma ilusão de ótica que eu digo sempre, tá? Então, a gente vai fazer isso. Ah, Babi, eu não gosto do meu queixo, eu acho meu queixo muito quadradão. Como é que eu faço? A mesma coisa, ó, aqui tem uma linha mais reta, tá vendo? Você vai vir aqui e vai dar uma arredondada nessa linha. Você vai passar um contorno aqui, tá? Ai, Babi, e a minha testa? A minha testa, ela tem esse efeito assim, mais quadradão. O que que eu faço? Vem com o contorno aqui, ó. Se você vier com o contorno aqui, ó, seu rosto vai o quê? Parecer que ele é mais oval. Aí agora vamos falar da bochecha, né? Todo mundo gosta de afinar essa tal dessa bochecha. Já falei, se você não gosta, você não vai afinar, tá bom? Você vai dar só uma corzinha ali pra ela. Mas se você gosta de afinar, o que que a gente vai fazer? A gente sempre vai fazer uma linha buscando a referência da orelha, do nariz e da boca. Então, se você quer que o seu rosto pareça que ele é mais longo, o que que você vai fazer? Esse contorno mais na diagonal, né? Mais alongado. Se você fizer o contorno mais alongado, vai parecer que seu rosto é mais alongado. Ah, não, eu quero só afinar, mas eu não quero alongar meu rosto, eu já acho que ele é longo demais. Você vai começar a fazer o contorno um pouco mais reto. Beleza? Um dia você faz em direção ao nariz, um dia você pega aqui em direção à boca, um dia você faz assim, um dia você faz mais retinho, um dia você faz mais assim. E aí você vai decidindo ali, vai escolhendo sozinha qual que é o jeito que você mais gostou, tá bom? Eu gosto dessa técnica de testar. Eu gosto muito dessa técnica de testar porque vocês não têm um olho maduro ainda pra vocês olharem no espelho, descobrirem o tipo de rosto de vocês, o formatinho do rosto pra aplicar aquela técnica lá que você aprendeu naquela foto. Eu não gosto, tá? Eu prefiro testes, eu acho que a gente funciona melhor assim, a gente não consegue visualizar se não for no próprio rosto, beleza? Agora, um erro comum que eu vejo muitos de vocês fazendo, sabe quando a gente faz aquela boquinha de peixe, que aqui dá uma marcação? A gente faz uma boquinha de peixe, aí aqui fica um fundinho, né, no nosso rosto. Eu gosto de usar esse fundinho como uma referência, porque, por exemplo, aqui em cima tem um ossinho. Nesse ponto aqui a gente tem um ossinho. Eu gosto de buscar referência nesse ossinho para fazer o contorno. Então, o meu contorno ele é um pouquinho mais alto. Então, esse ossinho que tá aqui é a minha referência. Normalmente eu passo o contorno nesse ossinho, né, em direção aqui a entre o nariz e a boca. Pra mim funciona muito bem, vocês vão ver agora daqui a pouquinho na prática. E aí eu vou esfumando esse contorno, né, com o pincel, eu vou esfumando, esfumando, esfumando e chego aqui embaixo. Então, essa linha aqui fica sendo como meu limite, tá? Antigamente a gente passava o contorno nessa linha, mas hoje em dia a gente já subiu com ele um pouquinho. A gente acha que o rosto fica mais bonito, a gente acha que o rosto fica mais levantado, assim, sabe? Dá um up no nosso rosto. Então a gente acha que aplicando o contorno mais alto dá essa impressão um pouco mais bonita do que ele ficar aqui embaixo. Ele fica muito aqui embaixo, na hora que esfuma ele desce mais ainda, imagina só. Tá bom? Então, eu uso sempre essa linha aqui de puxar a boca como o meu limite. Então, eu passo aqui em cima e eu preciso de esfumar para não ficar aquele contorno marcado, aquele contorno muito escuro, né? Então, na hora que você vai esfumando, você acaba chegando aqui pertinho dessa linha. Beleza? Então, de contorno, era basicamente isso que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. A gente ainda vai ver mais um pouquinho, né? Na hora, principalmente, da gente fazer a boca aqui, a gente faz um contorno aqui. Mas, vamos logo pra prática pra vocês começarem a visualizar tudo que eu falei por aqui, tá bom? Bora lá! Peguei uma base um pouquinho mais escura do que eu, coloquei aqui na plaquinha. Agora eu tô vindo com um pincelzinho, que ele é bem firminho, tá? É um pincelzinho bem firminho, porque a minha base é um pouco mais grossinha. Se a minha base fosse muito fluida e muito fininha, poderia ser até um pincel mais fofinho do que esse, que ele já conseguiria espalhar direitinho. Mas, como a minha base é um pouquinho mais grossa, eu vou precisar de um pincelzinho um pouquinho mais durinho, igual esse daqui, tá? Ele vai esfumar melhor a minha base. Mas também poderia ter sido com uma esponjinha que daria o mesmo efeito, tá? Eu só acho esse pincel um pouquinho mais prático. Então, preste bem atenção. Aquela mesma ideia de pegar a base e esfumar ela na plaquinha. Vou vir aqui e vou escurecer primeiro a minha lateral. Vou aplicando de pouquinho em pouquinho, pego mais um pouquinho aqui, vou dar mais batidinhas aqui na minha lateral.
Depois de dar algumas batidinhas, eu subo pra testa com o excesso de produto que tá no pincel. E aqui eu gosto de dar uma escurecidinha nessa área aqui. Eu gosto de arredondar um pouquinho a minha testa, porque eu tenho essa entradinha aqui muito marcada. Então, meu rosto aqui acaba ficando mais quadradinho. Eu gosto de deixar o meu rosto um pouquinho mais redondo. Então, eu venho daqui, escureço a minha lateral, vou subindo aqui, vou escurecendo essa parte aqui que eu quero dar uma disfarçada. Pego mais um pouquinho. E venho aqui na bochecha, eu vou fazer esse movimento e vou aplicar aqui em cima do meu ossinho. O meu limite para esfumar é chegar nessa linha aqui, ó. Eu não posso passar dessa linha para baixo, tá? É só daqui até chegar nessa linha aqui, ok? Tá vendo como que esse pincel é super prático? Um ladinho aplicado, vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, peguei, vou depositar aqui no meu cantinho, dar uma escurecidinha nos cantinhos do meu rosto. Isso vai dar uma achatadinha no meu rosto. Mais um pouquinho. E escureço aqui essa minha entradinha. Olha como é que já tá colorindo o meu rosto. Eu entrei nesse vídeo muito pálida, né? Agora já tá começando a trazer uma corzinha de volta pro rosto. Então, vou aplicando aqui de trás pra frente, obedecendo o meu limite, que é na hora que eu puxo aqui, dá uma marcação, é daqui pra cima. Então, eu deposito aqui em cima e vou esfumando, aí eu posso ir descendo um pouquinho, mas chegou aqui, é o meu limite. Olha só o resultado. Agora o restinho que tá aqui na plaquinha, ó, eu passo aqui no meu queixo, porque eu acho meu queixo muito pontudo. Vou dar uma disfarçadinha ali nele. E vou passar aqui embaixo. Eu não pego essa lateral, tá? Porque eu não quero arredondar essa minha lateral. Então, aqui eu não passo. Se você gostar de arredondar seu rosto, pode passar, mas eu não gosto. Eu prefiro meu rosto um pouquinho mais quadrado. Inclusive, passei um corretivo aqui, ó. Olha a sombra dele aqui, tá vendo? Um corretivo mais clarinho, pra deixar o meu rosto mais quadrado. Eu prefiro. Terminei com o produto da plaquinha. Vou passar aqui embaixo. Só na papadinha. Então, preste bem atenção. Aqui eu passo aqui embaixo, ó. Eu não tô pegando aqui. Tô passando aqui embaixo e pego a pontinha do meu queixo. Coloquei mais um pouquinho só pra eu fazer o meu nariz. Olha só o pincelzinho que eu gosto de pegar. Ele é um pincelzinho, olha só, achatadinho, tá vendo? Ele é bem fininho. Olhem só, achatadinho, bem fininho, porém bem macio. É um pincel bem macio, tá? Eu gosto de pegar aqui, ó, do meio aqui do meu nariz, eu vou fazendo uma linha, afinando. Então, eu vou ali em direção à pontinha, fazendo um Vzinho. Do outro lado, vou fazendo um Vzinho aqui. E eu vou arrumando esse desenho, eu vou subindo ele um pouquinho mais para eu afinar um pouquinho mais meu nariz, tá? Quanto mais alta essa linha ficar, mais fininho ele fica. Olhem como afina. Aqui é bem importante fazer essa pontinha, para ele dar uma levantadinha.
cantinho, nariz do jeito que eu gosto, bem fininho. Percebem que eu não subi até aqui nas sobrancelhas? Eu não fiz esse desenho todo, eu não fiz essa linha toda, só para eu não alongar mais o meu nariz. O problema do meu nariz é ele ser longo. Então, se eu pego daqui de cima, além de eu fechar o meu olhar, eu dou uma impressão que o meu nariz é ainda mais longo. Por isso que eu começo daqui do meio e eu vou levando ali pra cima só o restante, só uma sombrinha mesmo que tá no meu pincel, só pra também não ficar desarmônico demais. Eu volto com a esponjinha só com o sujinho que ela tá e dou uma esfumadinha aqui, ó. Nessa linha aqui de baixo. É importante esse nariz ficar bem esfumadinho. Nariz marcado ninguém merece. Ó, dou só umas batidinhas. Aqui ainda tinha um restinho de produto, então acaba que esfuma fácil. Pele finalizada. Agora, na hora de selar essa pele, a gente escolhe se a gente vai primeiro selar ela toda com um pó para depois voltar com os contornos, né? Reforçando aqui com o pó de contorno. Ou se a gente vai entrar com contorno nessa pele molhada para ele fixar um pouco mais, para ele ficar bem marcadão. E depois a gente volta selando. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo.